Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês passaram aí a semana? Passaram bem? Espero que sim, né? Estamos entrando aí essa semana, na semana de véspera de prova. Então, vamos atentar para todas as correções, para todas as revisões. Essa primeira aula, que vai ser a nossa aula de hoje, ela está falando sobre exercícios da plataforma. Nós vamos corrigir os exercícios que estão lá. Exercícios esses que servem de parâmetros para vocês para a prova, tá bom? Lembrando que a prova cairá o livro 3, os 3 últimos capítulos, que é a unidade 3 e a unidade 4, tá bom? Que fala sobre resenha e conto de mistério. Então, aqui é o texto que está lá na plataforma, o primeiro texto. Eu vou ter que diminuir só um pouquinho aqui para eu poder conseguir ler. Depois eu retorno com a câmera, tá bom? Então, vamos acompanhar aí a leitura para efetuar a correção. Então, vamos assim. Jesus, o homem mais amado da história. Escrito pelo autor laico-brasileiro que mais vende livros de temática religiosa no Brasil, Jesus, o homem mais amado da história. A biografia daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a história em antes e depois. É o livro mais atual sobre a vida do homem, cuja história mantém seu vigor e interesse há mais de 2000 anos. O escritor e jornalista Rodrigo Alvarez tomou como base as fontes arqueológicas e bibliográficas mais recentes, além das mais antigas, entre elas diversos manuscritos originais, e viajou pelos mesmos lugares percorridos por Jesus em seu tempo para reconstituir os passos do pregador que, ao mesmo tempo Deus e homem, ensinou a amar. Mudou o curso da humanidade e dividiu a história em antes e depois. Com uma narrativa elegante, acessível e guiada pelos fatos, além de ricamente ilustrado, Jesus, o homem mais amado da história, é um livro sobre um Jesus de antes do cristianismo, de todas as suas divisões futuras, e que mostra a todos os leitores, cristãos ou não, a relevância e permanência de sua trajetória e de seus ensinamentos. Então, vamos lá. O que vocês atentaram para essa história? O que aqui, que eu acabei de ler, nos mostra, né? Peguei a caneta e vamos ticando, né? Aqui ele diz, ó, escrito pelo autor laico que mais vende de livros da temática religiosa no Brasil, Jesus. O mais amado da história. A biografia daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a história em antes e depois, e o livro mais atual sobre a vida do homem, cuja história mantém seu vigor e interesse há mais de 2000 anos. Então, olha só esse pedaço, né, já nos resume, porque ele está falando sobre a história e, ao mesmo tempo, ele fala sobre o autor, né? Ele está contando um pouco do autor. Aí ele continua, o escritor e jornalista Rodrigo Alvarez tomou como base as fontes, e aí ele vai dizendo aqui de onde foi construído a história, né? Então, de onde que ele foi tirando as fontes. Então, assim, aqui ele diz, já aqui no final, ó, com uma narrativa, tá vendo esse pedaço aqui? Ó, com uma narrativa elegante, acessível, guiada pelos fatos, além de ricamente ilustrado. Jesus, o homem mais amado da história, é um livro sobre um Jesus de antes e depois do cristianismo. Então, ele já explica a história. Então, vocês percebem que tem duas fontes, né? A primeira, que fala sobre o escritor, e a segunda, que relata sobre o filme. Aí ele diz assim: o texto acima é. Nós podemos dizer que esse texto é uma notícia? Nós podemos dizer que esse texto é uma resenha? Ou uma crônica, ou um artigo de opinião. Isso antes de eu ler as opções, né? Eu já tenho os gêneros textuais aqui. Aí na A, quando ele fala que é uma notícia, né? Aí ele fala que é notícia sobre o livro. Na B, é uma resenha do livro. Na C, é uma crônica sobre o livro. Ou D, um artigo de opinião sobre o livro. E aí? Bem, muito fácil, né? Bem, eu não posso dizer, como diz aqui na opção A,
que é uma notícia. Porque quais as características do gênero notícia? Né? É fazer aquele relato sobre algo, né, breve até, do dia a dia, algo que acontece, perfeito? E que não é uma história e não está relatando isso. Na B, ele diz a opção de uma resenha. Qual é a função mesmo? Vamos ver se vocês estão ligados, né? Qual é mesmo a função da resenha? O que eu expliquei para vocês que funciona, como funciona esse gênero, né? Nós sabemos que é um tipo de texto o quê? Expositivo. Por quê? Porque ele faz uma exposição de algo, né? Seja ele de um livro, seja ele de um filme, mas ele expõe algo, perfeito? O que ele apresenta? Um posicionamento o quê? Crítico do autor do texto, que a gente chama de resenhista, né? Então, a gente já percebe ali que tem esse posicionamento. Vamos voltar no texto já já, né? E pode ser publicado em vários lugares, né? E lembrando que não apresenta o quê? Um desfecho, um final. Não tem, porque a resenha, ela não tem essa função, né? Porque ali nasce, por exemplo, uma crônica. A crônica, sim. A crônica tem uma história, que tem personagens, tem introdução, tem desenvolvimento, né? E tem a conclusão. E artigo de opinião é onde eu vou expor a minha opinião. Vamos lembrar que a resenha é apenas o quê? Um posicionamento crítico do autor, né? Que é o nosso resenhista. Ele vai botar os argumentos, né? Que mostram sua opinião, porém, não chega a ser um artigo de opinião, tá bom? Ok? Então, deu para entender por que é uma resenha? E lembrando também que a resenha ela tem esse auxílio, né? Da pessoa ler aquela resenha para saber realmente se ela quer ler o livro, se ela quer assistir ao filme. Por quê? Porque eu contém informações importantes sobre aquela determinada obra. Então, aqui, né, nós já descobrimos que esse texto que a gente acabou de ler é uma resenha. Perfeito? Ok? Deu para entender? Então, aqui está a nossa opção, nossa resposta. Aproveitando aqui o texto para que a gente vai fazer a questão 2, olha aqui, ó. Aqui no primeiro momento, que ele fala sobre o autor, ele explica, né? E aqui no segundo momento, ele detalha não, né? Ele resume, ele explica um pouco sobre o livro, né? Aqui ele começa a falar aqui, ó. Como a narrativa é elegante, acessível, né? Guiada pelos fatos. E aqui ele fala um pouco sobre o autor. Vamos ver o que a gente está pedindo na 2. A 2 diz assim: identifique o objetivo de quem escreveu o texto. Então, vamos lá, né? Olha só. Quem escreveu esse texto aqui teve um objetivo. E qual foi esse objetivo? Lembra que eu acabei de falar para vocês? É o quê? É convencer a pessoa a ler o livro, né? Da mesma forma que quem faz a resenha do filme convence aquela pessoa a assistir ao filme. Então, a função, o objetivo dos nossos resenhistas, das pessoas que fazem a resenha, né? É exatamente o objetivo de convencer a pessoa, né? Nesse caso aqui, como se trata de um livro, a gente vai dizer que o objetivo é convencer para a leitura, né, do livro. Esse é o objetivo. Aqui, ó. Quem escreveu o texto acima tem o objetivo de convencer as pessoas a lerem o livro Jesus, o homem mais amado da história. Vamos para 3. Aqui o texto novamente, e aqui a questão 3. A questão 3 diz assim: a passagem que introduz o texto consiste. Então, ó, vamos ver o que ela consiste. A. Em uma citação do autor do livro, essa que a gente acabou de ler, trata-se de uma citação? Vamos para B. Uma comparação com o livro Jesus, ele compara o livro? C. Uma apresentação do autor do livro? Vamos verificar. E D. Um comentário avaliativo sobre o autor do livro. Então, vamos lá. Vamos voltar no texto e vamos ver se esse texto lhe dá uma citação do autor, ou ele compara com o livro de Jesus, ou ele faz a apresentação do autor do livro,
Aqui tá, vamos lá. Ó, escrito pelo autor laico brasileiro que mais vende livros de temática religiosa no Brasil, Jesus, o homem mais amado da história. A biografia daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a história em antes e depois. É o livro mais atual sobre a vida do homem, cuja história mantém seu vigor e interesse há mais de 2000 anos. O escritor e jornalista Rodrigo Alvarez tomou como base as fontes arqueológicas e bibliográficas mais recentes, além das mais antigas, e viajou pelos mesmos lugares percorridos por Jesus em seu tempo para reconstituir os passos do pregador. Então, aqui a gente já vê que ele não compara nenhum livro de Jesus, né? Que, ao mesmo tempo, Deus e homem ensinou a amar, mudou o curso da humanidade e dividiu a história em antes e depois. Com uma narrativa elegante, acessível e guiada pelos fatos, além de ricamente ilustrado, Jesus, o homem mais amado da história, é um livro sobre um Jesus de antes do cristianismo e de todas as suas divisões futuras, e que mostra a todos os leitores, cristãos ou não, a relevância e permanência de sua trajetória e de seus ensinamentos. Então, olha só, já vimos, então, né, que esse texto não faz citação alguma. Né? Ó, uma citação do autor do livro, ele cita no autor do livro? Não, ele diz quem é, né? Não. Então, assim, não. Uma comparação com o livro de Jesus? Também não. Acabou de ver que também não. Uma apresentação do autor do livro? Sim, né? Ele faz essa apresentação. Como ele não faz nenhum comentário avaliativo, ele simplesmente apresenta o autor. Olha o tanto aqui, ó. Ó, nós marcamos lá na primeira, né, que a partir disso tudo aqui é onde ele fala sobre o autor do texto. Então, nossa resposta, C de casa. O texto, novamente, vamos responder a 4. Aponte o trecho em que se registra uma opinião sobre o livro de Jesus, o homem mais amado da história. Então, vamos lá. O escritor e jornalista Rodrigo Alvarez tomou como base as fontes arqueológicas. Será que aqui que ele... Tá até aqui. Cadê aqui? Será que esse pedaço aqui? Essa é a A, né? É a opção A. Vamos ver as outras. Viajou pelos mesmos lugares percorridos por Jesus em seu tempo? Vamos ver aqui. Viajou pelos mesmos lugares percorridos por Jesus em seu tempo. Aqui é a B de bola. C. Os passos do pregador que, ao mesmo tempo, Deus e homem ensinou a amar. Cadê os passos do pregador que ensinou a amar? Aqui é a C. E a D. Com uma narrativa elegante, acessível e guiada pelos fatos, além de ricamente ilustrada. Aqui. E aí, aonde está? Olha aqui, gente, ó, percebam a pergunta, ó. Há um trecho que registra a opinião sobre o livro, né? Então, vamos lá. Vamos começar a ler daqui para vocês perceberem onde está a opinião, tá bom? O homem mais amado da história, a biografia daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a história antes. E depois é o livro mais atual sobre a vida do homem, cuja história mantém seu vigor e interesse há mais de 2000 anos. O escritor e jornalista Rodrigo Alvarez tomou como base as fontes arqueológicas e bibliográficas. Tem alguma opinião aqui? Não. Aqui ele apenas está falando sobre o autor, né? Mais recentes, além das mais antigas, entre elas diversos manuscritos originais, e viajou pelos mesmos lugares percorridos por Jesus em seu tempo. Também não dá opinião nenhuma, isso eu falo que ele fez. Para reconstituir os passos do pregador, que ao mesmo tempo Deus e homem ensinou a amar. Também não, continua. Ih, será que é D? Vamos lá. Mudou o curso da humanidade, dividiu a história em antes e depois. Com uma narrativa elegante, acessível e guiada pelos fatos, além de ricamente ilustrada. Ó, com uma narrativa elegante e acessível. Aqui sim nós temos a opinião certinha. Então é essa aqui, D de dado, viu? É só vocês fazerem isso. Já falei que tem que estar sempre voltando ao texto, sempre relendo o texto, questão por questão, porque aí não tem erro, né? Vamos para 5. De acordo com o texto lido, qual é a finalidade
do livro O Homem Mais Amado da História. E aí, qual é a finalidade? Aqui, ó, vamos voltar aqui. Eu vou mostrar para vocês que está bem escrito no texto, a própria finalidade está escrito aqui. Ó, mostrar, tá bem aqui, ó. A todos os leitores, cristãos ou não, a relevância e a permanência de sua trajetória e de seus ensinamentos. Então, esse aqui é a finalidade. Tá bem no finalzinho do nosso texto, a resposta da 5. Esse mouse aqui não tá muito bom. Vamos lá. Então, achamos que está no final do texto, né? Aqui, ó, segundo o texto, o Homem Mais Amado da História mostra a todos os leitores, cristãos ou não, a relevância e permanência da trajetória e dos seus ensinamentos. Agora, vamos partir para o texto 2. Então, vamos lá. Você lerá um conto de enigma. Fique atento aos detalhes. Eles o ajudarão a descobrir a solução do mistério. Então, nós agora estamos mudando de gênero textual, né? Fizemos ali a correção do gênero resenha e agora vamos fazer a correção do texto que fala sobre o conto de mistério. Vamos ler o conto. O incrível enigma do galinheiro. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo: não se fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo, mas que não trouxesse seu secretário, Dr. Watson, que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase. Elementar, Watson. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Insignificante? Esse enigma está nos pontos malucos. Alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. Quem faria isso, estando a casa cercada por paredes de imensos edifícios? Não havia muro para saltar, nem grandes para pular. E na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático. Sim, Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele e seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico, e mais logicamente sua lupa, que aumentava tudo, chegou anunciando. Chamaria essa aventura o caso das galinhas desaparecidas. Ou ficaria melhor, o incrível enigma do galinheiro. Ambos são bons, mas, na maior parte das vezes, o culpado é o mordomo, informou Sherlock. Onde está o suspeito? Não temos mordomo, lamentou o tio Clarimundo. Então me leve à cena do crime. Levamos Sherlock ao quintal, pequeno e espremido entre os prédios. Ele tirou a lupa do bolso, um palito ou folha de árvore, examinava concentradamente. Depois tomava notas num caderno. Mas, como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte, minha mãe acordou com uma informação. Sumiu outra galinha. Esta noite dormirei no galinheiro. E dormiu mesmo, sentado numa poltrona. Desta vez eu acordei. Mr. Holmes, roubaram mais uma galinha. A notícia fez com que se decidisse. A história se chamará mesmo O Incrível Enigma do Galinheiro. Não estamos preocupados com títulos, rebateu meu tio. Mas meu editor está. Neste dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li nada, nada, nada. Um nada em cada página. Organizado? Não. Também, nesse dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel Dr. Watson. Uma fortuninha e chamamos internacionais. E as galinhas continuavam desaparecendo. Apesar de Sherlock Holmes dormir no galinheiro, ele já andava falando sozinho. Nem sinal de gato, cachorro, raposa, gambá. Todo o meu prestígio está em jogo. Por fim, restou apenas uma galinha. À hora do almoço, o famoso detetive, sentindo-se velho e fracassado, sofreu uma crise, chorando na frente de todos. Nós nos comovemos muito com a situação. Um homem daqueles derramar lágrimas. Nock, então, deu um passo à frente e confessou. Eu que roubava as galinhas, dava às famílias pobres de uma favela. Sherlock enxugou imediatamente as lágrimas na manga do paletó. Já sabia, fingi chorar para que ela confessasse. Então, desconfiava de Noca? Perguntou o tio Clarimundo. Encontrei penas de galinha no quarto dela.
Elementar Clarimundo. E o que dizem de comermos a penosa que resta no galinheiro? Não sei se foi escrito O Incrível Enigma do Galinheiro. Se foi, pobres leitores. Na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive, quando o detetive dormiu no galinheiro, Noca sabia disso e assumia a culpa em meu lugar. Elementar Mr. Sherlock Holmes. Vamos voltar agora à pergunta. Sobre os elementos da narrativa. Quem é o narrador desse texto? Então, vamos lá, aqui tem duas perguntas, né? Quem é o narrador? E que tipo de discurso é apresentado no texto? É um discurso direto ou é um discurso indireto? Vamos lembrar a diferença? O discurso direto é aquele discurso onde tem os diálogos, né, pessoal? Onde tem as falas. E o indireto vai ser aquele que não tem fala de personagem, tá bom? Então, vamos lá. O texto, quem é o narrador desse texto? Bem, olha aqui, ó. Vou voltar aqui bem no primeiro slide, para vocês verem de quem trata, de quem fala, né? Ó, aqui ele já nos mostra quem é, só vou ler esse pedaço. Isso acontece numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquisito. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistério. Conformamos dizendo, não se fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, então o meu tio é porque o sobrinho de Clarimundo. Perfeito? Quem é o sobrinho de Clarimundo? Quem lembra o nome? Ficou feio, né? Leitor das aventuras de Sherlock foi quem decidiu contratá-lo. E aí, quem é o sobrinho do tio Clarimundo? Não fala, né? Ele só diz que é o sobrinho, ó, meu tio Clarimundo. Então, é o sobrinho do tio Clarimundo. Ele não tem nome, tá bom? Então, vocês vão dizer que o narrador da história é o sobrinho do tio Clarimundo. Aí ele fala, esse texto é que tipo de discurso? Apresentado no discurso direto ou no discurso indireto? Aqui, ó. Quando ele começa aqui no primeiro slide, falando assim, ó. Mas quem não trouxesse seu secretário, Dr. Watson, que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase? Elementar, Watson. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Insignificante, ó. Aqui nós temos diálogo, aqui nós temos diálogo. Então, nós podemos dizer que trata-se o quê? De um discurso direto, né? E aí você pode pegar um trecho na qual o sobrinho, ele trata, falando, até porque nós temos algumas partes aqui de discursos indiretos, que é onde não tem o diálogo. E aí ele pede para você pegar o diálogo do sobrinho, que é quem é o narrador, que é quem ele fala. Então, vamos procurar aonde dentro desses diálogos de discurso indiretos aqui tá a fala do sobrinho, né? Aí é que ele conclui, né? Mas que não trouxe seu secretário, Dr. Watson, que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase. Elementar, Watson, mas se trata de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Insignificante, esse enigma está nos pontos malucos. Então, aqui não tem a fala do sobrinho, né? Aí ele continua. Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, nananã, chegou anunciando. Chamarei esta aventura. Ambos são bons, mas na maior parte das vezes o culpado é mordomo. Então, aqui também não tem o diálogo do sobrinho. Não temos mordomo, lamentou o tio Clarimundo. Então, me levem à cena do crime. Então, aqui é o discurso direto também, porém, entre o tio Clarimundo e o detetive. Mas como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte, minha mãe acordou com sua informação. Sumiu outra galinha. Aí ele continua. Esta noite dormirei no galinheiro. E dormiu mesmo. Desta vez eu que acordei. Mr. Holmes roubaram mais... Ó, desta vez, eu que o acordei. Então, onde é que ele fala? Ó, aqui tem uma fala dele. Mr. Holmes roubaram mais uma galinha. Então, aqui eu tenho um discurso direto do narrador. A notícia fez com que se decidisse. A história se chamará mesmo O Incrível Enigma da Galinha. Não estamos preocupados contigo, rebateu o tio, mas meu editor está.
Então, já achamos uma, não precisamos nem procurar outra, né? Aqui, ó, o tio, o sobrinho do tio, é o narrador, no discurso direto. Eu dei um exemplo, né? Temos aqui outro trecho também, mas tem outros textos lá que vocês podem tirar. Vamos para a 7. Releia esse trecho do texto. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou uma mãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. A que caso ele se refere? Fácil, né? A gente não precisa nem voltar ao texto, né? Ao caso das galinhas lá que estão sumindo do galinheiro. Não precisa nem voltar, que a gente já sabe do que se trata. Essa foi fácil, olha lá, o sumiço das galinhas do galinheiro. Vamos a 8. Num texto narrativo, os fatos ocorrem numa progressão temporal, marcada pela relação de anterioridade e posterioridade entre os eventos relatados. Alguns deles são apresentados a seguir. 1. Mesmo com Sherlock na casa e fazendo questão de dormir na cena do crime, as galinhas continuavam sumindo no galinheiro. 2. Sherlock Holmes começa sua investigação pelo quintal da casa, examinando concentradamente todas as pistas que encontrava. 3. Tio Clarimundo contrata Sherlock Holmes para solucionar o enigma do galinheiro. 4. Noca confessou ser a culpada pelo sumiço das galinhas, justificando que as roubava para doá-las às famílias pobres de uma favela. E 5. Quando restava apenas uma galinha nos galinheiros, Sherlock decide chorar na frente de todos como parte de sua estratégia para solucionar o caso. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta desse trecho da história. Então, vamos por eliminação, né? Vamos ver caso a caso. Então, qual é o primeiro caso? Aqui, a contratação do Sherlock, né? Então, começa pela número 1, pela número 3. Então, essa aqui é a primeira. Quando ele fala, tio Clarimundo contrata Sherlock Holmes. Então, vamos aqui, ó. Nas opções aqui, que começa com 3, a D, a C e a A, né? Então, vamos eliminar a B. Depois da contratação. Ó, quando restava apenas uma galinha no galinheiro, Sherlock decide chorar na frente de todos. Está quase no final da história. 4. Noca confessa ser culpada. Olha aí, ó. Ela confessou. Então, a gente já sabe que esse número 5 está na frente do 4. Vamos ver aqui. Sherlock começa sua investigação pelo quintal, mesmo com o Sherlock na casa e fazendo questão de dormir na cena do crime, as galinhas continuam sumindo. Então, aqui, ele é depois dessa. Então, o primeiro é a 2. Ficou 2-2. Ele começa a investigação pelo quintal, né? Ó, 2. Então, é a A ou a C, porque a D é a 1. E não é. A 1 é depois, né? Porque depois que ele começa a investigação, concentrando todas as pistas, depois ele continua sumindo e decide dormir lá. 3. Então, é a 1. E, ó, já chamo, porque aqui ele pula para 5. Vamos conferir agora aqui. Depois fica entre essas duas. A gente já descobriu que aqui ele chora primeiro, né? Então, a primeira é a 4, para depois ela assumir o crime. Então, ficou 4 e 5. Aqui, certinho. Primeiro essa, que é a 4, e depois a 4, que é a 5. Então, aqui, é só a gente por eliminação. Ah lá, a resposta é certa. Vamos para 9. Releia os parágrafos finais do texto. Não sei se foi escrito o incrível enigma do galinheiro, se foi, pobres leitores, na verdade, o que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive, quando o detetive dormiu no galinheiro, Noca sabia disso e assumiu a culpa em meu lugar, elementar Mr. Sherlock Holmes. Ao escrever pobres leitores, o narrador. Então, aqui, ó, se foi pobres leitores. Pobres leitores. Então, vamos lá. O que o narrador quis? Lamento o fato de Sherlock Holmes, já aposentado e um tanto esquecido na cidade onde mora, não ter sido capaz de solucionar o incrível enigma do galinheiro. Será que foi isso? B. Lamenta que, caso o livro... Desculpa, pessoal. Caso o livro O Incrível Enigma do Galinheiro tenha sido publicado, o leitor não teve acesso à verdadeira solução do caso. Isto é, não ficou sabendo quem pegava as galinhas do galinheiro era o próprio narrador. E aí? C.
lamenta que, caso o livro Incrível Enigma do Galinheiro tenha sido publicado, o leitor não teve acesso à verdadeira solução do caso. Isto é, não ficou sabendo que quem pegava as galinhas do galinheiro era o próprio tio Clarimundo. Olha aqui, ó. Antes da gente ler a D. Vamos pegar só o finalzinho do texto, porque a gente mata a questão. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Não botei o texto aqui no final. Poxa, aqui. Vamos ler esse aqui, ó. Eu que roubava as galinhas, dava às famílias pobres de uma favela. Isso aqui quem falou foi a Noca, a empregada. Sherlock se enxugou imediatamente as lágrimas na manga do paletó. Já sabia, fiz de chorar para que ela confessasse. Então desconfiava de Noca, perguntou o tio Clarimundo. Encontrei penas de galinha no quarto dela, elementar Clarimundo. E o que dizem de comermos a penosa que resta no galinheiro? Aí aqui, ó. Não sei se foi escrito incrível enigma no galinheiro. Se foi, pobres leitores, na verdade, eu que roubava as galinhas. Olha só, quem é que está narrando a história? Não é o sobrinho do Clarimundo? Então, eu já sei que aí não é o Clarimundo, que trata do sobrinho. Olha ali, ó. Na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive, quando o detetive dormia no galinheiro, Noca sabia disso e assumiu a culpa em meu lugar. Elementar Mr. Sherlock Holmes. Então, quem roubava as galinhas era o próprio sobrinho do Clarimundo. Então, olha aqui, ó. Aqui nessa questão, na questão 9, ó, quando ele fala que, ó, isto não ficou sabendo que quem pegava as galinhas era o próprio tio, eu já vou eliminar. Porque quem é que pegava as galinhas do galinheiro? O próprio narrador. Ó, o próprio narrador. Então, a C eu já vou eliminar. A C eu já sei que não é. Lamenta que, caso o livro Incrível Enigma no Galinheiro tenha sido publicado, o leitor não teve acesso à verdadeira solução do caso. Isto é, não ficou sabendo que Noca era a verdadeira culpada. Bem, ela assumiu a culpa, mas ele acabou de falar ali que quem roubava era ele, que ela assumiu a culpa em meu lugar. Então, não foi a Noca também. Então, eu já vou eliminar a C e a D. Né? Fiquei, então, com a A e a B. A B já tem aqui, ó, ele roubava o próprio galinheiro, a galinha do lado do galinheiro, o narrador, né? Então, lamento o fato de Sherlock Holmes, já aposentado e um tanto esquecido na cidade onde mora, não ter sido capaz de solucionar um incrível enigma. Pô, mas o narrador está falando se foi pobres leitores. Na verdade, eu que roubava. Não tem nada a ver, porque ele era aposentado e não conseguiu solucionar. Né? Ó, lamenta que, caso o livro Incrível Enigma do Galinheiro tenha sido publicado, ele não teve acesso à verdadeira solução do caso. Porque no final ele diz que foi ele, né? Isto não ficou sabendo que quem pegava as galinhas era o próprio narrador. Opção B. Essa era uma questão mesmo de eliminando as questões. E a última fala assim: a variedade linguística presente no texto O Enigma do Galinheiro é formal ou informal? Bem, eu tenho passagens, né, várias passagens no texto de marca de informalidade. Então, aqui é uma variação informal, tá? Inclusive, lá no início do trechozinho do texto tem essa marca de informalidade. Eu não botei o texto, eu não repliquei o texto aqui, mas a gente volta aqui rapidinho, porque ele não é grande. Ó, aqui mesmo, precisa nem voltar. Ó, aqui tem uma fala de informalidade, mas se trata de um caso tão insignificante para o textual. De um caso, não, né? Então, aqui mesmo é um exemplo disso. Que eu acho que até o exemplo que eu pus para vocês como resposta. Aqui, ó. Foge da norma padrão, então ela é informal. E aqui uma das justificativas, né? Mas não se trata de um caso tão insignificante. Lembrando que tem outros, tá, pessoal? Tem outros. Então, ficamos por aqui. E eu volto, né, com mais uma aula extra, para tirar todas as dúvidas novamente sobre o conteúdo da nossa avaliação. Perfeito? Então, cuidado, pessoal, que aí nós estamos próximos mesmo à avaliação. Então, anotem tudo que eu falo, tudo que vocês puderem, volta às videoaulas de resenha, às videoaulas de conto, para poder gabaritar essa prova, tá? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Beijos!